Muitas vezes você não pode nem perceber, mas a sua mente pode estar te sabotando agora mesmo. Muitas vezes você acredita na promessa de uma pessoa e você sabe que não faz sentido aquela promessa, mas mesmo assim você a defende. E isso, na maioria das vezes, não é falta de força de vontade. Isso é dissonância cognitiva, que é o desconforto mental que te força a mentir para si mesmo e manter a coerência. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, como a sua mente para você, fique conosco após o sinal da vinheta. O psicólogo social Léo Festinger, ele descobriu que a mente, na maioria das vezes, ela procura muito mais coerência do que verdade. Isso acontece porque quando temos duas ideias contraditórias, duas ideias cognitivas, uma que se refere muito mais às nossas ações, aquilo que eu irei fazer, e às nossas crenças, aquilo que eu penso, e isso, na maioria das vezes, entra em choque. A dissonância cognitiva, na maioria das vezes, ela gera ansiedade. E essa ansiedade é o desconforto que, na maioria das vezes, não gostamos de, por exemplo, de enxergar. E com isso criamos justificativas. E como essa justificativa acontece? O interessante é que quando somos confrontados pela realidade, se utilizamos da mentira, a auto-mentira como remédio, o engano. Ou seja, deveríamos agir da seguinte maneira: ou mudar de ação, ou mudar a crença, ou então adicionar novas crenças. Um exemplo disso que eu posso falar com vocês, por exemplo, é um médico que fuma e ele sabe que fumar causa certas complicações pulmonares, mas mesmo assim ele continua. O que ele vai fazer? Em vez de mudar a crença ou ele mudar a atitude, ele vai criar uma narrativa que justifique o seu comportamento. Muitas vezes ele pode falar: ah, meu pai fumou até os 90 anos e nunca teve nenhum problema. Ou então a pessoa pode usar de uma outra justificativa: fumar me acalma, fumar me faz sentir muito bem. Então você vê que por mais que a pessoa, por exemplo, ela sabe daquilo que é real, mas ela quer deitar o seu intelecto sobre uma crença, justificando tudo aquilo que ela faz se torna relevável. O porquê que isso acontece? Porque o ser humano, ele é muito mais levado pelas suas sensações e pelas suas emoções do que pelas suas razões. Então a razão, ela sempre vai servir o quê? Para justificar aquilo que eu acredito e aquilo o que eu sinto. É a partir desse tópico, vamos dizer assim, que se surge o auto-engano das suas crenças do que mudar a própria atitude. O interessante, por que isso acontece? Porque nós somos muito mais guiados às nossas sensações e às nossas emoções, né? E com isso agimos de um modo totalmente compulsivo. Então é por isso que tudo se torna totalmente justificável. Então, quando você justifica as suas atitudes, você apenas está enganando a si mesmo, né? O interessante é que, como manipulador, ele pode usar isso, né, para benefício próprio. Eu quero contar para vocês uma história do qual que Léo Festinger, né, um psicólogo social, ele descobriu quando ele elaborou a teoria, né, da dissonância cognitiva. O interessante é que o próprio Léo Festinger, né, ele percebeu que as pessoas não suportam o conforto psicológico que surge quando as ideias não estão em harmonia. E com isso ele conta uma história que aconteceu no ano de 1954 nos Estados Unidos, de uma dona de casa chamada Dorothy Martin. E ela usava o nome de Marion Kirk. E ela mesma dizia receber, por exemplo, revelações, né, de seres
pratenários, assim como dizia o próprio Chaves, né? Mas não, mas na verdade ela dizia receber informações dos alienígenas, né? De que eles, por exemplo, os levariam, né? E os tirariam do mundo. O interessante é que a data que eles retornariam devia ser no dia 21 de dezembro de 1954. E eles eram considerados e chamados como Seekers, né? De os buscadores. Algo interessante que a pessoa pensa: nossa, mas é somente pessoa ignóbil, pessoas que não têm cultura, uma pessoa, por exemplo, que não tem nenhuma informação acadêmica ou qualquer que seja, possa ser manipulado. Não. Isso aconteceu, né, com esse grupo, e a maioria das pessoas que tinham nesse grupo eram pessoas que eram formadas, algumas eram professores, outras pessoas eram engenheiros, outras funcionários públicos, outros médicos e outras donas de casa. O interessante é que quando eles esperaram, né, ser buscado por essa nave, né, espacial, eles esperaram até o dia 21 de dezembro de 1954. E com isso, passou meia-noite, eles não chegaram. Passou 1 hora da manhã, eles não chegaram. Passaram 3 horas, então você vê que eles ficaram, o totalmente incomodados, porque a crença deles foi confrontada, né, por um fato que não ia acontecer. Mas como eles não chegaram até de manhã, Marian Kick, ela disse o seguinte, que teve uma revelação, né, desses seres, né, que são alienígenas, né, na verdade. Eles disseram o seguinte, que Deus tinha poupado a fé, a terra, na verdade. Deus tinha poupado a fé graças à fé dos seus fiéis, né, que eram os The Six. E com isso, o que eu quero dizer com vocês? Porque a dissonância cognitiva, ela é o sistema imunológico da mente tentando proteger, na maioria das vezes, você vê aqui no caso, né, que da Dorothy Martin, eles reconfiguraram, na verdade, né, essa chamada. Por quê? Porque eles acreditaram que Deus deu mais uma chance. Mas só que isso, na maioria das vezes, não afastaram do caminho, apenas os ficaram muito mais fanáticos e fiéis. E o que isso acontece quando há uma inconsistência muito grande entre a crença e a realidade? As pessoas, ao invés de abandonar a fé, elas vão, né, reforçar as suas convicções. É por isso que as pessoas acreditam que Cristo um dia vai voltar e ele nunca chega. E cada evento que acontece no mundo, as pessoas sempre falam que isso se remete à volta de Cristo. Mas eu não tenho nada contra o cristianismo, na verdade, e outras fés. O que eu quero falar é que a fé reinterpreta a realidade e molda a própria realidade para defender o meu ego, as minhas convicções. E por isso que as pessoas, na maioria das vezes, elas vão defender coisas que são totalmente absurdas para evitar o sofrimento psicológico de admitir o erro. Quanto mais alguém se sacrifica pela ideia, mais difícil se torna de abandonar. O interessante é que a mente, ela tem uma capacidade muito grande de fazer uma reengenharia. Porque a mente, ela trabalha com uma espécie de auto-engano que é totalmente sofisticado, que é feito para preservar a consciência e não a verdade. Mas o interessante é que quando a mesma pessoa ela se relaciona com uma pessoa que é totalmente manipuladora, o que acontece? Vendo o caso, por exemplo, né, aqui de Dorothy Martin, né, que podemos aprender? Isso acontece em várias religiões, em vários segmentos ideológicos, sendo ele seja filosófico ou não. Mas isso, na maioria das vezes, acontece com seitas de cunho apocalíptico. O interessante é que há uma relação muito grande entre religião, narcisismo e dissonância. O interessante é que o manipulador, ele cria dissonância de propósito. O interessante é que o próprio Festinger estudou essa seita e ele percebeu que intensificar a fé é uma espécie de proselitismo. Ou seja, se algo não acontece, é algo que ainda irá acontecer. E se você sair desse meio, você será banido do seu religioso. Você vai para o inferno, ou você vai, por exemplo, para o purgatório, ou para qualquer lugar. Então, muitas vezes, quando você se relaciona com a pessoa, sendo um abusador religioso ou não, ele vai
tratar com você mediante duas maneiras. Ele vai te tratar mal, né? E ele vai te dizer que te ama. Então, quando ele te trata mal, é uma espécie de ação. Quando ele fala que te ama, é uma espécie de crença. E a sua mente fica muito confusa com isso e começa até mesmo justificar a ação porque que ele te trata tão mal. E o que você vai pensar na maioria das vezes? Ora, se ele me trata mal, se ele me despreza, é porque sempre acontece alguma coisa que eu o desagrado. Eu sempre deixo ele totalmente triste e totalmente chateado. É por isso que ele me trata de uma determinada maneira. Então, para você ver que ele já está utilizando de narcisismo covert. Ele sabe o seu comportamento, ele vai falar aquilo que você quer ouvir e sempre vai fazer coisas que você não gosta que ele faça para você, mas sim ele vai manter você preso, né, nessa crença que ele te ama, mas ele nunca dá uma atitude que te ama, mas sim uma atitude que na maioria das vezes te despreza. E você vai acreditar, mediante essa dissonância cognitiva que você está criando para sobreviver nesse relacionamento, que a culpa é sua. Mas qual seria uma espécie de remédio? O interessante é que você tem que aceitar a realidade dos fatos, né? E saber que você não muda o manipulador, né? Ou seja, você vê que ele já tem uma tendência muito grande de gerar uma confusão mental. Interessante que nós, na maioria das vezes, nós nos enganamos, né? Nós nos automanipulamos. Mas o narcisista, na maioria das vezes, quando você se deixa manipular, ele te manipula. Então, deixa você muito mais dependente da crença de que ele vai mudar. Mas, na verdade, você sempre vai viver, né, nessa espécie de ciclo vicioso, do qual o culpado sempre será você e você ainda vai acreditar que é você. Então, você vê aquilo que uma pessoa faz para contigo. Por exemplo, ou se você vê que ela é totalmente irascível e ela fala que te ama, se você vê que ela é totalmente implacável e ela fala que te ama, vocês prestem muito atenção nisso. Mas antes de continuar com o tema, para falar do último tópico, se o nosso tema tem relevância para vocês, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, nós publicamos todas as segundas, quartas e sextas às 20 horas. E como eu não quero me prolongar, eu quero falar sobre o último tópico. E qual que seria, na verdade, o último tópico? O problema não é a crença, mas sim é a fé na própria crença. Ou seja, toda crença ela se move numa espécie de sensação, uma espécie de percepção que eu tenho do real. E eu vou acreditar na crença porque eu vou mudar. É aquela coisa, né, que a pessoa fala. Não, segunda-feira eu vou mudar. Segunda-feira eu vou fazer um novo regime. Segunda-feira eu vou estudar. E com isso a pessoa procrastina. O que significa isso? Porque o ser humano ele sempre vai fazer o quê? Ele é guiado pelas suas próprias sensações e muitas vezes ele reinterpreta conforme aquilo o que convém. E essa pessoa, quando chega segunda-feira, o que a pessoa vai fazer? Ah, não, hoje não, porque não. Eu vou começar na próxima segunda, porque hoje eu vou fazer outras coisas diferentes. Então, você vê que sempre justificamos as nossas atitudes com outras atitudes, em vez de, por exemplo, saber, na verdade, e reconhecer que na maioria das vezes nós sabotamos a nós mesmos e com isso deixamos os outros nos enganar e com isso também nos enganamos a si mesmo. É por isso que é esse excesso de pensar demais e de subjetividade, na verdade, que nos deixa alienado até mesmo da realidade do qual sempre vivemos presos dentro dos nossos próprios pensamentos. Se vocês gostaram do tema de hoje, se o nosso conteúdo foi pertinente para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações. Eu agradeço o carinho mais uma vez, viu, por vocês terem nos acompanhado até o final desse vídeo e até a próxima.